quero começar com uma entrevista que o Igor Cello, jornalista da Folha, fez com Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da aeronáutica. A resposta, presta atenção no que eu vou falar, hein? Aí vai xoxar a entrevista do Igor? Não, vou não, ao contrário. A resposta principal que o Carlos de Almeida Batista Júnior deu não deveria ter a menor importância. A rigor não tem. Sabe por que não tem, Bob? O Bob já conhece o raciocínio que eu faço há muito tempo. Talvez o Vale Bem também se lembre. Meninos, quando a gente não pode dizer o contrário de uma coisa porque ela é absurda, Sim. dizer a coisa não tem muita importância. É isso. Certo? Mas poderia dizer o contrário? Não. Seria inadmissível. Né? Então a coisa em si não tem muita importância. Agora, a circunstância pode tornar essa coisa importante. Acho que o raciocínio é claro, não? Claro. Por que eu estou falando isso? Pergunta o Igor. Objetivamente, vocês, as Forças Armadas, vão prestar continência se Lula ou qualquer outro presidente for eleito? Aí ele respondeu, lógico. Nós somos poder do Estado brasileiro. A continência é um símbolo. Quando a gente entra nas Forças Armadas, a gente aprende que ela visa, deve ser elas, mas tudo bem, que elas visam a autoridade. Nós prestaremos continência a qualquer comandante supremo das Forças Armadas, sempre. Bob, vamos fazer um teste. Eita, vamos lá. E se ele falasse não? Essa resposta seria possível? De não prestar continência para quem vencesse? Isso. Não. Ele poderia dar essa resposta? Não. Não. Quer dizer, poderia, no caso de golpe de Não, Estado. mas nas condições normais, não. Né? Sim, não vamos. Então é golpe. A gente espera que não, né? Não, e não vai. Vocês sabem disso desde o começo. Falei, que golpe, que? Golpe. Coisa mais estúpida. Tentou. Deu? Não deu. Então a resposta não deveria ter a menor importância. Mas tem, né, Vale Bem? Tem, porque o presidente passou 3 anos e tanto fazendo discurso golpista. E aí, quando o mais bolsonarista dos 3 comandantes, que é ele, ainda que ele negue, é ele, diz uma coisa como essa, isto significa que as Forças Armadas já estão começando a reconhecer uma situação. A possibilidade efetiva, clara, objetiva, grande de Lula ser presidente. Vai ser, não sei. Se for, baterão continência para ele. Bom, é simples assim. Sem contar que uma pergunta como essa não é feita se o comandante não sabe que será feita. Não estou dizendo que foi combinado, só estou dizendo que o comandante deu entrevista sabendo que o Igor ia fazer essa pergunta. Combinou? Não importa, ele sabia que ia fazer. Se ele não queria responder, ele não teria dado entrevista. Certo? Tá claro isso também? Sim. É como alguém me dá uma entrevista. É possível um entrevistado combinar coisas com o entrevistador? E é legítimo. Olha, tal coisa eu não vou falar. Sobre tal coisa eu não vou falar. Você faz a entrevista se quiser. Você vê a conveniência. Interessa ao público, aquilo que ele topa falar interessa ao público? Os assuntos sobre os quais ele topa falar? Ou não? Não? Agora, combinando ou não combinando, ele sabia que essa pergunta ia ser feita. Então ele está indicando uma mudança de circunstância. Eu concordo com tudo na entrevista? Obviamente não. Então tem lá um dado momento que o Igor pergunta, o senhor acredita que há um dano às Forças Armadas pela associação com o governo Bolsonaro? Aí ele responde, as forças sempre foram as instituições mais respeitadas. Não acho que haja dano como instituição. Ah, sim, viu, senhor? Ah, sim. Embora pense que haja uma utilização disso pela parte contrária. Aí que tá. Que parte contrária? Quem é a parte contrária de Vossa Excelência? O senhor está vendo como o senhor se trai? Precisa corrigir. Não está bom ainda, hein? Qual é a parte contrária? A parte contrária são os adversários do Brasil. Quem são os adversários do Brasil?
já que as Forças Armadas defendem a integridade do território, etc. Quem é a parte contrária? Não existe parte contrária. Então o senhor ainda fala uma linguagem inadequada. O senhor ainda precisa aprender coisas. Viu? E o tio está aqui para alertar isso. Fique tranquilo. Não passa nada. Não passa nada. Que quer dizer o contrário de não passa nada. Né? Para quem sabe espanhol. Então, assim, por essa peneira aqui não passa não. Então, quem são os adversários? O senhor comete um outro erro na mesma linha. De que falo também com muito prazer. Diz o jornalista. O ano passado foi toda a crispação política extrema até o 7 de setembro. Desde então, a situação refluiu um pouco, mas a entrada do Centrão com a entrada do Centrão no governo. O senhor acha que essa situação agora reduziu a exposição dos militares? Aí responde o Batista Júnior. Os militares estão expostos, como no governo Fernando Henrique, estavam expostos os acadêmicos, e no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, os sindicalistas. O senhor está completa e redonda e estupidamente errado. Quer ouvir por quê? Não. Parece óbvio, né? Não parece óbvio? Bob, vale bem, olha que óbvio. Fernando Henrique, os acadêmicos. Lula, os sindicalistas e Bolsonaro, os militares. Olha que normal. Quer ouvir onde está a falha? Se o senhor fosse planejar a guerra com esse raciocínio, ia levar uma na tarraqueta, hein? Precisa estudar mais. É por isso que militar não deve falar de política. Parabéns pela primeira resposta por ter dito o óbvio. Agora eu vou dizer por que não. Senhor, em primeiro lugar, não havia no governo Fernando Henrique tantos intelectuais como há militares no governo Bolsonaro. Nem no governo Lula havia tantos sindicalistas como há militares no governo Bolsonaro, que fique claro. Então, esse primeiro paralelismo já está errado. Ele é desmentido pela aritmética. Mas há um segundo, que é o principal. Primeiro, na importância. Vólio! Oi. Oi, Vólio. Quantas armas têm os intelectuais para dissuasão e ataque, eventualmente? Não tem, né? Não. Não tem. A arma do intelectual é uma caneta. Como você é antigo, pode ser o teclado também. Intelectuais não têm arma, senhor. Tem? Não. Nem os sindicalistas. Ô, Bob, Oi. sindicalista exerce função de Estado? Não. Prevista na Constituição? Não. Então o paralelo não se aplica. Pô, esse é o Reinaldo Azevedo, né? Poderia ter ficado no elogio ao comandante da aeronáutica e pronto para mostrar que é uma pessoa isenta. Mas eu não preciso provar para ninguém que eu sou isento, porque eu sou isento. E a melhor maneira que eu tenho de ser isento é falando a verdade plena, com todos os seus ângulos. A sua primeira resposta é boa por óbvia e as outras são ruins porque falsamente óbvias. Tá claro, doutor? O Carlos de Almeida Batista Júnior? Querendo mais explicações, eu dou. Viu? E também não estou me convidando para nada porque eu estou recluso. É isso aí.